Vamos discutir que negócios de IA você pode iniciar em 2026 sem ser programadora, estar no Vale do Silício ou ter 1 milhão em financiamento. Nos últimos 6 meses, eu fiz essa pergunta para fundadoras, operadoras e investidoras neste podcast. Pessoas como Reid Hoffman, uma investidora lendária, Rob Stein, do Google, e Mati Staniszewski, a fundadora da Eleven Labs. O interessante é que, por serem da indústria, em vez de conselhos vagos, elas sempre destacaram oportunidades bem específicas e práticas. No passado, para construir um negócio de verdade, você precisava criar uma empresa com recursos, com financiamento. Lembro quando construímos nosso primeiro site, precisávamos de programadores para fazer uma landing page básica em 2011. Agora, com a IA, tudo está mudando e está mudando muito rápido. Você basicamente tem uma cofundadora no seu bolso, uma advogada, uma contadora, uma web designer, uma marqueteira, todas elas quase de graça. Por isso as oportunidades cresceram. Veja Samir Vazevada, CEO da Vice. Perguntei a ela o que mudou na empresa nos últimos 3 anos, e aqui está o que me contou. Tínhamos 150 pessoas, 160 pessoas em determinado momento, e agora estamos mais próximos de 40. E estamos indo 10 vezes melhor em termos de métricas com 40 pessoas do que estávamos indo com 160 pessoas. Eles reduziram de 160 para 40 pessoas e o desempenho melhorou. Isso não é uma previsão para o futuro, isso já está acontecendo dentro de empresas reais. Neste vídeo, explico 6 modelos de negócios de IA, dos mais rápidos para começar ainda esta semana até os que podem virar um produto de verdade. Vou explicar o que é, por que funciona agora e como conseguir seu primeiro cliente para cada um. Então vamos começar pela ideia número 1. Tenho falado bastante, consultora de IA para seu setor, simples, sem necessidade de stack ou produto. E na verdade, quando penso em recém-formadas que estão entrando em um mercado onde os empregos de nível inicial estão desaparecendo, esse é o seu ponto forte. Você está crescendo nesse mundo de IA. Você tem tempo e energia para testar essas ferramentas, pesquisá-las para um setor específico e começar a consultoria. E você não precisa de nada para começar. Você só precisa provar que entende de IA e que pode resolver problemas reais para empresas com IA. Olhe só esse número. E Combinator, a lendária aceleradora aqui no Vale do Silício que financiou Airbnb, Stripe e Dropbox, acabou de apostar 36 milhões de dólares em um trimestre em startups de agentes de IA. Aproximadamente 60% de cada turma da YC agora é baseada em IA. Empresas que recebem investimentos criam as ferramentas, mas é preciso implementá-las no mundo real. E o melhor para você é que a maioria das empresas ainda não faz ideia de como usar agentes de IA em seus negócios. Pergunte isso para Reid Hoffman. Se você ganha um salário médio de 60 a 80 mil dólares por ano nos Estados Unidos ou o equivalente no seu país, como dobrar sua renda? Ouça até o final. Eu acho que este ano é quando realmente começamos a ver mais aplicações. Então, como eu faço para administrar meu negócio melhor? Como eu faço, por exemplo, a análise da minha cadeia de suprimentos, minha análise financeira, minha análise de riscos, meu marketing ou minhas vendas? Como eu faço qualquer uma dessas coisas melhor? E eles vão começar a analisar isso? E claro, eles vão procurar algumas pessoas internas, mas todo mundo vai começar a pensar, bem, eu venho fazendo esse trabalho e adotar algo totalmente novo é difícil para mim. Parte disso é começar a migrar para algo novo. Adorei! Então, basicamente, a ideia de negócio é: você se torna proficiente em ferramentas de alguma área e vai ajudar os outros. E demonstrar, sim? E demonstrar. A palavra-chave que Reid usou foi fácil de encontrar. Esse é o jogo inteiro agora. As empresas sabem que precisam de IA, elas só não sabem em quem confiar. Quem vai apresentar o mundo da IA para elas? Você fica fácil de achar ao postar evidências, então esse é seu próximo passo. É a ideia que eu escolheria. Se eu tivesse 21 anos amanhã, começaria com isso e escolheria uma função que já entendo. Por exemplo, marketing, finanças, intercâmbio, operações, RH, idiomas, o que for. Passe os próximos 30 dias postando estudos de caso reais com capturas de tela e números no LinkedIn. Aqui está o processo, o que estava quebrado, como consertei com IA, e agora leva só 5 minutos por dia. No fim, mostro o custo antes e depois. Seu objetivo não é viralizar, é mostrar evidências para seus futuros clientes. Se você fizer isso sempre, seu primeiro cliente costuma vir de quem já acompanha, não de abordagem fria. Ideia número 2. GO para negócios locais. Novamente, é muito fácil em termos de complexidade.
Você só precisa das ferramentas de busca com IA que já usa, não de uma estrutura tecnológica. 33 milhões de pequenas empresas nos Estados Unidos dependem do Google para conseguir clientes. Clientes dessas empresas agora perguntam ao ChatGPT, Gemini e Perplexity quem é o melhor dentista em Austin e o melhor mecânico em Denver. As empresas que aparecem nessas respostas não são as que pagam por anúncios no Google. São aquelas mencionadas em artigos, diretórios e postagens de blog. Na verdade, os 3 principais recursos que alimentam nossos chatbots são o Reddit, o LinkedIn e o YouTube. Muitas empresas já percebem que seus clientes estão migrando da busca comum para ferramentas de IA generativa. Você pode ser aquela que ajuda eles a conseguir clientes a partir desse novo meio que estamos usando para buscas. Eu sentei com Rob Stein, vice-presidente de produtos do Google Search, e ele explicou claramente como isso funciona. Em que focar agora para ser indicada pela IA? Na verdade, a IA recomenda meu negócio, o que é legal. Produzimos muito conteúdo, mas talvez para áreas não recomendadas do meu negócio, em que devo focar para que a IA me considere. Curiosamente, a IA pensa de forma semelhante a uma pessoa quanto ao tipo de perguntas que faz. Então, se você é uma empresa e é mencionada, sabe, em listas das melhores empresas ou em um artigo público que muitas pessoas acabam encontrando, esse tipo de coisa se torna útil para a IA encontrar, sabe, as empresas certas. Invista em relações públicas. Tenho ouvido isso com frequência. Então não é muito diferente do que você faria nesse sentido. Acho que no fim das contas, como mais você vai decidir para qual empresa ir? Bem, você vai querer entender isso. Mas também, às vezes, eu invisto em relações públicas e pergunto para minhas amigas: você viu aquele artigo? E elas dizem que não. Mas aí eu pergunto para a IA e ela realmente vê o artigo e usa essa informação. Agora você investe em relações públicas não para as pessoas verem isso, mas para a IA. Essa é realmente uma boa maneira de pensar sobre isso, porque do jeito que eu mencionei antes, sobre como nossos modelos de IA funcionam, eles fazem essas buscas no Google como uma ferramenta. Assim como você otimiza seu site para criar informações úteis e claras, as pessoas buscam por determinados assuntos. Meu site realmente ajuda nisso. Pense em uma IA fazendo essa busca agora. Sabendo disso, aqui estão os melhores sites para sua pergunta. Isso agora vai entrar no janela de contexto do modelo. Quando ele gera uma resposta com vários links para aprofundar, esse site tende a aparecer mais. Sim. Muitas dessas boas práticas para criar ótimo conteúdo ainda se aplicam na era da IA. E o Rob está certo, vejo isso no meu negócio de mídia. Há meses pesquisei meu podcast no Google e quase não aparecia. Agora começamos a trabalhar nisso. Nós simplesmente pedimos para o Claude criar uma estratégia para nós. Eu tenho uma pessoa que conversa com o Claude e executa tudo. Ela não tem experiência em GEO, mas já estamos subindo em diferentes buscas e as pessoas que vêm desses LLMs estão convertendo muito mais rápido. No geral, são clientes mais fáceis de lidar. Às vezes, o ChatGPT recomenda nossa newsletter por e-mail. E as pessoas que se inscreveram pelo ChatGPT têm uma taxa de abertura de 80%. Isso é muito bom comparado aos 40% a 50% que estamos conseguindo em média. Então, o passo de ação para você esta semana é escolher 3 empresas locais na sua cidade, ou talvez na região, ou talvez tipos de negócios que você conhece. Acesse ChatGPT, Gemini e Perplexity e pergunte: quem é o melhor dentista da sua cidade? Se quiser divulgar um podcast, pergunte sobre eles. E se as empresas que você selecionou não aparecerem, esse é o seu argumento de venda. Ideia número 3. Recepcionista com IA de voz. Isso tem complexidade média, mas é interessante. Você precisará de algumas ferramentas básicas, fácil de aprender. E agora existe uma grande diferença entre essa tecnologia existir e as empresas realmente usarem ela. Pergunte a Matt Senni-Cielski, CEO da Eleven Labs, a maior empresa de IA de voz do mundo, o que ele faria se tivesse que começar do zero e ganhar 10 mil por mês rapidamente. Vai ser específico para voz, mas eu acho que ainda está tão no começo que acredito que é uma grande oportunidade. Com certeza, muita da infraestrutura está sendo construída para os agentes de voz. Nós construímos, mas outras empresas também estão fazendo isso. Acredito que há grande diferença entre agentes de voz e sua implantação em muitos negócios. Não é necessário conhecimento em engenharia para implantar esses agentes de voz, pois a plataforma costuma permitir seu uso de forma autônoma. Mas você pode facilmente pegar esse agente de voz e implantá-lo em segmentos específicos, e a maioria das empresas no mundo ainda não sabe disso. Se não for um negócio pensado para crescer em escala de venture capital e você só quiser ganhar um bom dinheiro, eu tentaria pegar esses agentes de voz e ir, digamos, ao consultório médico local
e ajudá-los a agendar consultas para o dentista para que possam marcar horários com mais facilidade. E assim eles podem se concentrar mais no trabalho deles, em vez de as enfermeiras ficarem fazendo isso no meio do expediente ou perderem consultas. Esse é, na verdade, um dos casos mais comuns. Não sei a porcentagem, mas muitas vezes as consultas não são marcadas por falta de atendimento telefônico. Você pode ir a mecânicos locais e ajudá-los a agendar horários. Acho que isso exige alguma variação do conhecimento específico do setor necessário. Todos esses negócios geram milhares a dezenas de milhares de dólares mensais com alguns clientes. A infraestrutura já existe. Você só precisa levar isso para esses setores. É como automatizar negócios B2B com IA. E pequenas empresas. E você não precisa ser programadora. Você não precisa ser o programador. Você só precisa dedicar um tempo, ligar para eles e perguntar ou ir até eles. E eu acho que essa é uma categoria que talvez não seja adotada por algumas das maiores empresas que vão focar em elementos empresariais maiores, como o, você sabe, clássico. Isso é mais para pequenas e médias empresas do que para o setor empresarial, e a maioria nem sabe que isso é possível. Nos próximos 1 ou 2 anos é uma ótima oportunidade para isso. E claro, você sabe, começa em países de língua inglesa, mas eu acho que o mesmo vale para muitos outros países e idiomas, porque muito desse trabalho nem sempre é localizado. Acho que estamos fazendo um ótimo trabalho nisso. Você pode levar isso para um mercado local e fazer exatamente a mesma coisa. Isso vai funcionar. Então aqui está o próximo passo. Escolha um segmento esta semana. Dentistas, advogados, quiropráticos, o que você mais gostar. Ache 20 escritórios no Google Maps, ligue para todos no almoço e veja quantos caem na caixa postal. Esse é seu argumento. Eu fiz isso. Você perdeu esse número de ligações nesse almoço. Posso resolver isso por $500 mensais. Faça alguns gratuitos para conseguir depoimento e depois cobre. Trabalho muito duro neste canal. Então, se você está achando isso valioso e gosta do que eu estou fazendo, por favor, se inscreva no canal para não perder o próximo episódio. Alcançamos 1,5 milhão de inscritos, algo que era um sonho no início do canal. Estou animada para ver até onde isso pode chegar. Ok, ideia número 4. Agência de anúncios nativa de IA para negócios de serviços locais. Essa tem uma complexidade média. Você precisa de um conjunto criativo, precisa de redação publicitária, precisa de habilidade em compra de mídia. Nessa ideia, você está adicionando escala criativa em cima da tecnologia. Você irá gerenciar campanhas de anúncios dos clientes, não só configurar ferramentas. Pode buscar corretores de imóveis, clínicas de estética, dentistas e academias independentes. Todos querem mais variações de anúncios. A agência atual pode cobrar milhares de dólares e entregar poucos anúncios por mês. Você vai oferecer centenas de variações por um preço menor, geradas de ponta a ponta com IA. Alex Mashraba, fundadora da Hicksfield, a empresa que fatura $200 milhões por ano, me contou exatamente quando isso aconteceu. Ouça isso. Todo mundo sentia falta desses controles de câmera, então foi isso que entregamos em março do ano passado. Depois, em abril, entregamos uma biblioteca de efeitos visuais. E então, acho que em junho, a indústria mudou completamente. Vimos o surgimento das agências de marketing nativas de IA. Então, essencialmente, essas agências fazem tudo de ponta a ponta com IA. E, muitas vezes, elas tentam contornar as ferramentas tradicionais, como, por exemplo, a Adobe ou outra coisa, e fazem tudo de ponta a ponta com IA. Por um lado, eles são muito limitados, porque as capacidades de IA em junho eram um pouco limitadas. Por outro lado, eles melhoraram drasticamente o perfil de margem e meio que mostraram para seus clientes que conseguem criar anúncios em poucos dias. Muitas marcas, na verdade, querem ter um fluxo de conteúdo em suas redes sociais e querem abraçar a IA. E então, de junho a dezembro do ano passado, essa indústria de agências nativas de IA explodiu. Você deve entrar em um mercado crescente, pois isso garante seu crescimento. Não é apenas uma tendência futura. O mercado já mudou enquanto muitos não percebiam. A maioria dos negócios locais na sua cidade ainda não contratou uma dessas agências. Eles seguem pagando milhares para a agência local. Ideia 5. Um pouco mais difícil que a agência de anúncios, pois exige mais criatividade. Aqui, não se trata de rodar anúncios. Você produz conteúdo em escala, com dezenas de vídeos mensais e alguns fatos interessantes. Na primavera de 2025, quase metade da turma da UIC era formada por agentes verticais de IA. E na turma de 2026,
Startups nativas de IA e de geração de conteúdo agora dominam. Aqui estamos falando sobre geração de conteúdo para e-commerce. Ferramentas como Hixfield estão recebendo investimentos. O mercado das agências que usam essas ferramentas para atender marcas reais ainda está aberto. O ideal é buscar clientes que paguem, certo? Pode ser cuidados com a pele, suplementos, produtos pets, utensílios de cozinha ou equipamentos fitness. Todos estão gastando dinheiro para manter a TikTok Shop e os anúncios no Instagram. Eles precisam constantemente de UGC novo, aqueles vídeos no estilo de celular na mão, 30, 50, 100 vezes por mês. Criadores humanos cobram de 150 a 500 dólares por vídeo. Não estou sugerindo que todos trabalhem com criadores de UGC. Eu venho criando conteúdo UGC há algum tempo, mas também como empresária percebo que com humanos conseguimos testar talvez 20 criativos por mês, porque eles estão filmando, nós estamos testando. Usamos criativos de IA para descobrir qual roteiro funciona para nós, porque podemos gerar milhares de vídeos diferentes, lançá-los, fazer o teste A/B e pensamos, esse aqui realmente está funcionando. E então eu vou até minhas amigas criadoras incríveis e digo, vamos tentar esse criativo porque ele já está funcionando. E em termos de números, o céu é o limite. Você precisa descobrir o processo, mas isso realmente acelera tudo. Alex Mashraba, cuja empresa desenvolveu a tecnologia sobre a qual isso foi construído, mencionou isso durante nossa entrevista. E nós apenas fizemos perguntas bem simples para eles, tipo, você viu esse vídeo? Esse foi um vídeo gerado por IA muito legal. E eles disseram, não, como isso é possível? Qual é o custo? Afirmamos que produzir esse vídeo custou menos de 500 dólares. Aqui está seu plano de ação. Escolha uma categoria de produto como cuidados com a pele, suplementos, produtos para pets ou apps de idiomas. Crie 5 vídeos UGC usando as imagens dos produtos. Envie uma mensagem direta para a fundadora no Instagram dizendo, fiz para você, aqui estão 5 grátis, testei com Claude. Se você gostar, posso continuar entregando e definir um preço. Sei lá, 100 por 3 mil dólares. E veja o que ela responde. Ideia número 6, produto de IA vertical. Muitos chamam isso de wrappers de GPT, algo bastante financiado por investidores de risco no ano passado. Isso perdeu destaque entre investidores de risco, pois qualquer um pode criar um embrulho de GPT. Mas isso significa que todo o mercado está muito mais acessível agora. Nesse caso, você vai criar um produto de software e, na verdade, está muito mais fácil do que nunca. Alguns acham que embrulho é só o ChatGPT com outro logo e questionam por que pagar por isso. Daniel Priestley, empresário do ano do Reino Unido, me deu um modelo mental mais claro para explicar por que isso está errado. A suposição é que existe valor em saber mais do que o cliente sobre um determinado assunto. E você coleta um pouco dos dados deles, mistura com seus prompts incríveis nos quais você pensou bastante. Você cria uma nova experiência de usuário superior à interface de chat. E entre essas 3 coisas de capturar dados, criar um conjunto de prompts muito melhores e também pensar mais profundamente na experiência do usuário, você agora está criando algo que é uma ferramenta especializada e muito valiosa. E uma boa analogia seria que há mais de 100 anos eles criaram a eletricidade e a eletricidade era essa coisa incrível e poderosa. As pessoas criaram usos para a eletricidade e pensaram, podemos usá-la para fazer uma torradeira. Usamos eletricidade para ferver água, o que chamamos de chaleira. Sim. E se usarmos essa eletricidade em lâmpadas? Assim, direcionaram a eletricidade para aplicações especializadas. E então esses negócios se tornaram empresas incríveis e independentes. Agora, imagine se alguém chegasse e dissesse, isso é só uma forma de empacotar a eletricidade, certo? Sim, sim. Você só está embalando eletricidade, sabe? É como, sim, eu estou aproveitando a eletricidade, mas estamos aproveitando de uma forma muito específica, em uma experiência do usuário que é perfeita para ferver água e perfeita para torrar pão. Então, LMs são a nova eletricidade. Eles fazem essa geração de linguagem incrível, ou geração de imagens, ou geração multimídia. E aí cabe a nós, como empreendedores, dizer, podemos melhorar isso através da experiência do usuário, de melhores prompts e de maneiras melhores de capturar os dados dos usuários? E se conseguirmos fazer essas 3 coisas e juntar tudo isso, podemos criar negócios incríveis. É isso. Alguns desses negócios, veja, muitos desses negócios podem acabar faturando 4 ou 5 milhões por ano, podem ter margens de 50% e você pode ganhar 2,5 milhões por ano com um pequeno SaaS beta muito automatizado, habilitado por IA.
Sabe, existem milhares de pequenas oportunidades onde você pode criar um negócio com ARR de 5 milhões por ano. Se você acertar nisso, esse é o maior potencial de ganhos porque escala sem sua participação. Por exemplo, a Chestnut, uma financiadora de hipotecas por IA. Beachboard, IA para operações de saúde. Trapeze, IA para centrais de atendimento em saúde. Aqui cada um escolheu um setor, um fluxo de trabalho e envolveu a IA em torno de prompts específicos e uma interface personalizada. Isso é um wrapper de GPT. Os que citei são bem mais complexos, mas há outros mais fáceis de construir. Criamos um produto que preenche seu perfil do LinkedIn a partir do seu currículo enviado. E isso foi feito rapidamente. O importante era que tínhamos uma pessoa que entende como funciona o LinkedIn e como criar perfis que vão chamar a atenção. Então, ela compartilhou todo o conhecimento dela com a Lovable e a Vibe programou esse aplicativo. Então, aqui está o seu plano de ação. Escolha um setor que você conheça, onde você tenha alguma experiência. Anote 3 tarefas repetitivas que as pessoas desse setor fazem toda semana e que as deixam loucas. Escolha a mais irritante, crie um modelo em torno dela com prompts melhores e uma interface mais limpa do que o ChatGPT genérico e construa isso neste fim de semana na Lovable. Teste com 10 pessoas reais do setor e veja se pagariam. Se 3 pagarem, você tem um negócio. Essas foram minhas 6 ideias, da mais fácil para a mais difícil. Todas são reais. Algumas estou tentando sozinha. Todas estão em andamento neste momento. A janela para começar está aberta. Não é preciso ser programadora, laboratório de pesquisa ou ter milhões em financiamento. Nós vivemos nesta época mais incrível e empolgante. Escolha uma das ideias, comece a construir, comece a brincar com ela. E sim, você pode falhar. Nem toda ideia serve para todos, mas você vai aprender muito sobre si, seus gostos e o melhor negócio para você. Se você pensa, isso é incrível, quero começar a construir, que ferramentas uso? Ouça esta conversa com Kim Kyankatan Farouj, especialista em IA de Stanford. Conversamos bastante com ele sobre as habilidades de IA que você precisa e sobre stacks de IA que ajudam você a desenvolver essas habilidades. Muito obrigada e te vejo no próximo vídeo. Tchau!